A paz do Senhor, querido irmão e querida irmã. A preocupação é uma das maiores ladras de paz que existem. Ela se infiltra sem pedir licença, começa pequena, depois toma conta da mente, do coração, das emoções, e quando percebemos, já estamos vivendo no futuro que nem aconteceu, sofrendo por cenários que talvez nunca vão existir. A preocupação cria um peso que Deus nunca pediu para carregarmos. E é exatamente aqui que começa a transformação. Quando entendemos que preocupar-se não muda nada, mas confiar muda tudo. Não se trata de ignorar os problemas, nem de fingir que está tudo bem quando não está. Trata-se de colocar cada situação no lugar certo, na mão certa, na perspectiva certa. Quando deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Deus, algo dentro de nós muda profundamente. A preocupação é movida por uma ilusão, a ilusão de controle. Achamos que se pensarmos sem parar, se ficarmos imaginando soluções, se anteciparmos as dificuldades, vamos evitar a dor ou garantir o resultado. Mas o que realmente acontece é justamente o contrário. Quanto mais tentamos controlar, mais ficamos ansiosos, cansados, frustrados e espiritualmente travados. Deus nunca nos pediu para controlar tudo. Ele nos convidou a confiar. E confiar exige humildade, exige reconhecer que não somos onipotentes, que não sabemos de tudo, que não enxergamos o amanhã. A preocupação tenta nos convencer de que estamos sozinhos, que tudo depende de nós, que algo pode dar errado a qualquer momento. A confiança, por outro lado, nos lembra que Deus está presente, que Ele está no caminho, no processo, nas entrelinhas, nos bastidores, naquilo que vemos e muito mais no que não vemos. Sabe o que é mais interessante? Muitas vezes a preocupação se apresenta como responsabilidade. Parece maturidade, mas não é. Parece prudência, mas não é. A responsabilidade verdadeira é preparar-se, agir, trabalhar, fazer a nossa parte. A preocupação, porém, é sofrer por aquilo que Deus ainda nem nos pediu para viver. É carregar a cruz errada. É lutar batalhas que ainda nem começaram. Por isso, quando falo que a preocupação não resolve nada, não estou diminuindo a dor de ninguém. Estou lembrando que existe uma forma mais leve de caminhar. Uma forma que alinha o coração com Deus, não com o medo. Cada vez que você deixa a preocupação dominar, você perde a capacidade de discernir a voz de Deus. O coração fica barulhento, a mente fica pesada, o espírito fica inquieto. Como ouvir a direção divina quando tudo dentro de você está gritando? Como perceber o cuidado de Deus quando seus pensamentos estão o tempo todo insistindo que algo vai dar errado? Por isso, a confiança é tão necessária. Não é algo que tiramos do bolso, mas algo que construímos dia após dia, passo após passo, oração após oração. Confiar em Deus é como fortalecer um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte fica. A preocupação nasce de uma visão limitada. A confiança nasce da certeza de que Deus vê além. Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe, conhece o que você ainda nem imaginou. Enquanto você está sofrendo pelo que pode acontecer amanhã, Deus já está lá no seu amanhã, preparando o que você vai viver. Enquanto você se angustia pelo que não entende, Ele já escreveu o final dessa história. A preocupação quer te prender ao e se. A confiança te leva ao ainda que. E essa diferença transforma tudo. Porque e se é medo, ainda que é fé. A preocupação te faz pensar, e se não der certo? A confiança te ensina a dizer, ainda que eu não veja, eu sei que Deus está comigo. Muitas pessoas passam anos da vida preocupadas com o futuro, presas a memórias do passado e incapazes de estar presente no hoje. E o hoje é justamente o lugar onde Deus age. Ele se revela no agora, no passo, no momento, não na ansiedade de amanhã.
Quando você aprende a confiar, você entra no ritmo de Deus. A vida deixa de ser um fardo e passa a ser uma caminhada. Você para de andar em círculos e começa a avançar. A preocupação te prende, a confiança te liberta. A preocupação te esgota, a confiança te renova. A preocupação te paralisa, a confiança te impulsiona. Ela é o combustível da alma que depende de Deus. Para viver sem preocupação, você precisa substituir pensamentos. Não basta mandar embora os pensamentos ruins. É preciso ocupar o coração com a verdade de que Deus cuida, a verdade de que Ele sustenta, a verdade de que Ele abre portas, a verdade de que Ele restaura, cura, transforma, guia e surpreende. Quando essa verdade se instala dentro de você, a preocupação perde força. Ela bate na porta, mas não entra. Ela sussurra, mas você não dá ouvidos, porque seu foco não está mais no problema, e sim no Deus que está acima de qualquer problema. Há momentos em que a preocupação parece inevitável. Todos nós passamos por isso, mas é nesses momentos que a confiança se torna ainda mais poderosa. Confiar quando tudo está fácil é simples. Confiar quando tudo está escuro é fé genuína. É olhar para o desconhecido e dizer: Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei quem está comigo. É entregar sem resistir, descansar sem medo, caminhar sem ver o resultado. Não é ser ingênuo, é ser maduro espiritualmente. Não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para o sobrenatural. E quando você escolhe confiar, algo extraordinário acontece. Sua alma encontra descanso. E descanso na alma é uma das maiores provas de que Deus está no controle. O peso cai, a tensão diminui, a ansiedade perde o domínio. Você começa a respirar novamente, a enxergar com clareza, a sentir esperança, a perceber que existe ordem onde antes parecia caos. A confiança não muda imediatamente a situação ao redor, mas muda completamente a situação dentro de você. E quando Deus muda você por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar. Porque a preocupação grita, mas a confiança sussurra. A preocupação pressiona, mas a confiança acalma. A preocupação te faz correr, mas a confiança te ensina a esperar. E esperar em Deus nunca é perder tempo, é preparar-se para ver o impossível acontecer. Há algo poderoso que você só experimenta quando solta o controle e diz: eu confio. E essa simples frase tem o poder de mover céus, transformar destinos e abrir caminhos que você jamais imaginaria. E é por isso que a preocupação nunca será sua aliada. Ela não protege, não resolve, não constrói. Mas confiar em Deus transforma o coração, direciona a vida e coloca você exatamente onde Ele sempre quis que você estivesse. Pare de carregar o peso que não é seu, entregue, confie e descanse. Há momentos na vida em que fazemos de tudo para tentar resolver uma situação, mas quanto mais tentamos, mais parece que as coisas travam. Já percebeu isso? A gente pensa, repensa, calcula, planeja, tenta do nosso jeito, força caminhos, cria alternativas, mas nada flui. E quando nada flui, é como se Deus estivesse nos lembrando de uma verdade simples, mas profunda. Não é a nossa força que move o milagre, é a entrega. Quando você descansa, Deus começa a agir. Quando você solta, Ele pega. Quando você para de tentar controlar, Ele assume o controle que sempre foi dele. Esse é um dos maiores conflitos da vida espiritual. Nós queremos ver Deus agir, mas muitas vezes continuamos segurando o volante. Queremos ouvir Deus falar, mas estamos ocupados demais com os nossos próprios pensamentos. Queremos que Ele conduza, mas andamos acelerando antes da hora. Deus não disputa espaço com a nossa ansiedade. Quando a alma está inquieta, Ele espera. Quando o coração está agitado, Ele observa. Mas quando você respira fundo, entrega, confia e diz sinceramente: Senhor,
Faça do teu jeito. Algo no mundo espiritual se move. Você libera a mão e ele começa a mover o que só ele pode mover. Há pessoas que oram pedindo a intervenção de Deus, mas levantam da oração exatamente da mesma forma, preocupadas, controlando cada detalhe, tentando antecipar cada passo, criando cenários que Deus nunca pediu para criar. O descanso espiritual não é passividade, é confiança ativa, é fazer a sua parte e permitir que Deus faça o que só Ele faz. E Ele faz tão melhor do que nós. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele sabe o que você não sabe. Ele conhece o que você ainda não viveu. Quando você tenta resolver tudo sozinho, você se limita à sua própria visão. Quando você descansa em Deus, você acessa a visão dele. É por isso que algumas respostas só chegam na hora em que você finalmente solta. Enquanto você insiste em carregar, em controlar, em administrar tudo sozinho, Deus respeita a sua insistência. Ele não invade, Ele não força. Mas, quando você entrega, Ele age com poder. Entregar é reconhecer que chegou no limite. É dizer, eu já fiz tudo o que podia, agora é contigo. E esse é um gesto de fé que Deus honra profundamente. Porque fé não é só acreditar que Ele pode. Fé é descansar, porque você sabe que Ele vai fazer do jeito certo, no tempo certo e na hora certa. Quantas vezes você já tentou resolver algo com a força do braço e o resultado foi frustração? Quantas noites mal dormidas porque a mente não parava? Quantas decisões precipitadas porque o medo empurrava você para agir na hora errada? A ansiedade sempre cria pressa. Deus sempre cria propósito. A ansiedade empurra. Deus direciona. A ansiedade sufoca. Deus respira. A ansiedade confunde. Deus ilumina. Quando você descansa, você sai do ritmo da ansiedade e entra no ritmo de Deus. E o ritmo de Deus é perfeito. Ele nunca chega atrasado, nunca erra, nunca esquece, nunca abandona. Descansar em Deus não é desistir do que você está esperando. É desistir da ilusão de que tudo depende de você. É entregar o controle para quem de fato sabe como conduzir. É confiar que por trás do silêncio existe movimento. Às vezes você pensa que Deus está parado, quando na verdade Ele está trabalhando justamente onde você não está vendo. Ele trabalha nos bastidores, nos detalhes, nas conexões invisíveis, nas conversas que você não participou, nas portas que você nem sabe que existem. Sabe aquela situação que parecia impossível e de repente, sem explicação, começa a se resolver? Sabe aquela porta que você nunca imaginou que abriria e um dia simplesmente abre? Sabe aquele peso que você carregava há anos e do nada começa a ficar leve? Isso não é coincidência, é cuidado. É Deus dizendo, agora que você entregou, agora que você descansou, deixa eu mostrar o que eu posso fazer. E muitas vezes o que impede esse agir não é o problema em si, mas o nosso coração inquieto. Deus não trabalha no caos da ansiedade. Ele trabalha na paz da confiança. Quando você descansa, sua alma se alinha com a vontade dele. Quando você descansa, você consegue ouvir a direção que antes o barulho interno escondia. Deus fala com quem descansa. Deus guia quem confia. Deus age quando você decide parar de tentar controlar o incontrolável. O descanso espiritual também nos protege de agir no impulso. Quantas decisões erradas foram tomadas porque você não esperou? Quantas dores poderiam ter sido evitadas se você tivesse confiado um pouco mais, respirado um pouco mais, aguardado um pouco mais? Deus sabe exatamente o tempo certo. E não é só o tempo certo da resposta, é o tempo certo para moldar você enquanto a resposta não chega. A espera é o lugar onde Deus fortalece a fé. O descanso é o lugar onde Ele prepara o coração. A confiança é o lugar onde Ele constrói maturidade. E quando você escolhe descansar, algo maravilhoso acontece dentro de você.
a alma deixa de lutar, a mente deixa de correr, o coração deixa de temer. É como se uma presença suave entrasse no meio da tempestade e dissesse: calma, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou cuidando. E quando Deus diz que está cuidando, você pode realmente descansar. O descanso não é fuga, é fé, é coragem espiritual, é a postura de quem sabe quem está no controle. Talvez você esteja vivendo algo que parece grande demais para você. Uma luta, uma espera, uma porta que não abre, um processo que parece demorar, e tudo dentro de você quer agir, fazer, mexer, resolver. Mas há momentos em que Deus te chama não para avançar, mas para parar, não para lutar, mas para confiar, não para correr, mas para descansar. Porque é nesse descanso que Ele começa a mover o que nenhum esforço humano poderia mover. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você entrega, Ele assume. Quando você confia, Ele transforma. E quando Ele transforma, transforma do jeito mais perfeito, mais seguro e mais surpreendente. Quando você descansa em Deus, Ele começa a agir de um jeito que só Ele pode agir. O medo tem uma capacidade silenciosa de se infiltrar no coração. Ele não chega fazendo barulho, chega devagar, disfarçado de prudência, de lógica, de proteção. E quando você percebe, ele já está tomando decisões por você. Ele já está determinando o que você pensa, como você reage, o que você espera e até o que você acredita que Deus pode fazer. A preocupação tem suas raízes fincadas justamente aí, no medo. Todo pensamento que tira sua paz nasce de uma insegurança. Toda ansiedade nasce de um e si. Toda inquietação nasce da sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. O medo paralisa, prende, sufoca e limita. Mas a fé faz exatamente o oposto. Quando a fé entra, o medo perde seu poder. A fé não ignora a realidade, ela enxerga além dela. A fé não nega o problema, ela acredita no Deus que está acima do problema. A fé não é um sentimento, é uma decisão, uma postura interior. Ela é a convicção de que Deus está presente mesmo quando tudo parece contrário. E quando essa convicção cresce dentro de você, não há espaço para o medo continuar governando. A fé expulsa o medo não porque você se sente forte, mas porque você reconhece que Deus é maior do que qualquer circunstância. O medo sempre tenta te convencer de que você está sozinho. A fé sempre lembra que Deus está contigo. O medo te faz pensar nos piores cenários. A fé te lembra que Deus já está preparando o melhor caminho. O medo grita: vai dar errado. A fé sussurra: Deus já está trabalhando a seu favor. É por isso que a presença da fé transforma completamente a maneira como você enfrenta a vida. Não é que os problemas desaparecem, mas você passa a enxergá-los com outro coração. A fé ilumina aquilo que o medo escureceu. Há momentos em que o medo parece até racional. Você olha para a situação e pensa: é impossível, é tarde demais, não tem saída, não dá mais para esperar. Mas fé não nasce do que você vê, ela nasce de confiar no caráter de Deus. A fé diz: mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu descanso. Mesmo que pareça tarde, eu sei que Deus não atrasa. E quando você passa a viver assim, o medo se torna pequeno. Ele até tenta voltar, mas não encontra mais espaço para dominar sua mente. O medo cria paralisia espiritual. A fé cria movimento. O medo fecha portas dentro de você. A fé abre caminhos diante de você. O medo te faz recuar. A fé te faz avançar. E é justamente quando você avança que Deus realiza milagres que antes pareciam impossíveis. Porque o milagre não acontece no território da dúvida, mas no território da confiança. É no ambiente da fé que Deus revela sua grandeza, sua força e sua fidelidade.
E essa fé não precisa ser gigante, basta ser verdadeira, basta ser sincera, basta ser colocada diante de Deus. Muitas pessoas esperam sentir fé para agir, mas fé não é sentimento, é escolha. Às vezes você vai tremer por fora, mas confiar por dentro. Às vezes vai estar com o coração apertado, mas ainda assim escolher descansar. Às vezes vai olhar para a situação e não ver saída, mas ainda assim decidir acreditar que Deus tem um caminho e Deus honra essa decisão. Ele não exige que você seja perfeito, Ele exige que você confie, porque quando você confia, você abre espaço para Ele fazer o impossível. O medo também tenta te convencer de que a situação é maior do que você, mas fé te lembra que Deus é maior do que tudo. O medo te faz focar no tamanho da tempestade. A fé te faz focar no Deus que acalma o vento e o mar. O medo te prende ao que você perdeu. A fé te mostra o que Deus ainda vai restaurar. O medo te prende ao passado. A fé te leva para o futuro que Deus preparou. E quando o seu coração começa a se mover nessa direção, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir paz mesmo sem ver a solução. E essa paz não é lógica, é espiritual. É o tipo de paz que só Deus pode dar. Há pessoas que passam anos vivendo presas a medos antigos. Medo de falhar, medo de recomeçar, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de tentar, medo de confiar, medo de esperar. E enquanto carregam esses medos, deixam de viver aquilo que Deus preparou, porque o medo sempre te empurra para longe da promessa, a fé sempre te puxa para perto dela. A fé te lembra que você não precisa ter todas as respostas, porque Deus já tem. A fé te lembra que o futuro está seguro nas mãos dele. A fé te lembra que mesmo quando você fraqueja, Deus não fraqueja. Mesmo quando você duvida, ele continua fiel. E quando a fé se fortalece dentro de você, ela começa a ocupar o lugar que o medo ocupava. Aos poucos você percebe que já não se desespera como antes, já não reage com ansiedade como antes, já não imagina o pior como antes. Porque agora você sabe que Deus está trabalhando, você sabe que Ele está cuidando, você sabe que Ele está no controle. O medo pode até bater na porta, mas não domina mais sua vida, não determina mais suas emoções, não conduz mais seus passos, porque agora quem conduz é Deus. E é nesse ambiente de fé que os milagres acontecem. Deus honra quem confia. Ele abre portas onde não há portas. Ele cria caminhos onde não existe estrada. Ele muda diagnósticos, transforma histórias, restaura o que parecia perdido, levanta o que caiu, fortalece o que estava fraco, cura o que parecia incurável. E tudo isso começa com uma decisão simples: acreditar. Acreditar não no que você vê, mas naquele que te prometeu. Acreditar não no que você sente, mas no que Deus já determinou. Acreditar que mesmo no silêncio, Ele está agindo. E quando a fé substitui o medo, sua vida entra em outro nível. Você passa a caminhar com segurança. Você passa a viver com esperança. Você passa a enfrentar desafios com coragem, porque sabe que não está sozinho, sabe que Deus está ao seu lado, sabe que Ele nunca falhou e nunca falhará. A fé te coloca na posição onde você pode ver o impossível se tornar realidade. Quando a fé cresce, o medo se cala e o milagre finalmente encontra espaço para acontecer. Há momentos em que olhamos para a vida e temos a impressão de que tudo está fora de controle. As circunstâncias parecem desordenadas, as respostas demoram, as portas ficam fechadas e o silêncio de Deus parece longo demais. E quando isso acontece, a mente começa a criar dúvidas. O coração tenta buscar explicações e a alma se pergunta: será que Deus ainda está no controle? Mas a verdade é que Ele nunca deixou de estar. Mesmo quando você não percebe, Ele está conduzindo cada detalhe com uma precisão que você só entenderá lá na frente.
Deus não precisa mostrar cada passo para provar que está guiando. Ele não precisa explicar cada situação para confirmar que está presente. Ele simplesmente continua trabalhando porque o controle sempre foi dele. Nós é que, pelas emoções,